A Canção dos Mortos. O disco estava escondido no fundo de uma caixa de vinis empoeirados, esquecidos em um brechó, onde o cheiro de mofo se misturava ao de madeira úmida e tecidos antigos. Clara, colecionadora de álbuns raros e fascinada por sons perdidos no tempo, o encontrou quase por acaso. A capa não tinha título, apenas um desenho desbotado. Uma figura humana de contornos indefinidos, curvada sobre um gramofone, com o rosto dissolvido em sombras. O atendente não soube dizer de onde veio. Jurou nunca tê-lo visto antes, mas aceitou vendê-lo por R$ 10. A superfície do vinil parecia mais fria que o ar, como se tivesse sido deixada ao relento em uma madrugada de inverno. Clara levou o disco para casa, sem notar que, na contracapa, uma inscrição quase invisível estava gravada a fogo. A Canção dos Mortos, escute apenas uma vez. Naquela noite, chovia forte. As gotas batiam contra o vidro da janela do pequeno apartamento, e a luz do abajur piscava intermitente. Clara retirou o vinil da capa, colocou-o cuidadosamente no toca-discos e abaixou a agulha. Um estalo, depois o chiado familiar. E então a música começou. Era uma melodia lenta, melancólica, tocada ao piano. As notas pareciam ecoar de muito longe, como se alguém as tocasse de dentro de um corredor subterrâneo. Aos poucos, uma voz feminina se uniu à canção. Suave, arrastada, quase um lamento. Não havia palavras compreensíveis, apenas sons que lembravam sussurros, sílabas sem idioma. A música fazia o ambiente parecer diferente. O quarto se tornava mais escuro, o ar mais pesado, e a chuva do lado de fora parecia cessar, embora Clara ainda visse os pingos no vidro. Quando a faixa terminou, ela percebeu algo estranho. O ponteiro do relógio marcava 2 horas depois do horário em que ela havia começado a ouvir. O disco, entretanto, parecia ter durado apenas alguns minutos. Intrigada, levantou a agulha, mas, por impulso, decidiu ouvir novamente. A segunda vez não soava igual. As notas do piano estavam em outra tonalidade, mais aguda, mais tensa. A voz da mulher soava aflita, quase como se suplicasse por algo. No reflexo da janela, Clara jurou ver um vulto ao fundo do quarto. Uma sombra de silhueta feminina, imóvel, observando. Virou-se, mas não havia ninguém. Nas noites seguintes, o disco tornou-se uma obsessão. Cada audição parecia revelar uma nova camada da música, como se ela se reconstruísse sozinha. Em uma das vezes, Clara ouviu passos entre as pausas, como se alguém andasse ao redor do microfone. Outra, percebeu um coro distante, múltiplas vozes que se sobrepunham, murmurando o mesmo tom grave, quase um cântico. O mais inquietante, porém, era a última faixa. No rótulo central do vinil, onde normalmente se inscrevia o nome das músicas, as primeiras estavam borradas, mas a última era legível. Faixa final. A Canção dos Mortos. No entanto, por mais que tentasse, Clara nunca conseguia ouvir até o fim. Sempre que a melodia chegava a determinado ponto, o som distorcia, o toca-discos emperrava, e a agulha voltava alguns segundos, repetindo o mesmo trecho. Era como se o próprio disco se recusasse a terminar. Na quinta noite, o padrão mudou. Quando abaixou a agulha, a música começou de forma diferente, sem piano, apenas um zumbido baixo, constante. Depois um som que lembrava a respiração, lenta e profunda. A voz feminina retornou, mas agora pronunciava palavras nítidas, embora em uma língua que Clara nunca ouvira. O apartamento inteiro pareceu vibrar ao ritmo da melodia. O relógio parou. As luzes apagaram. No breu, Clara sentiu o ar mover-se. Uma brisa fria percorreu-lhe a nuca. O toca-discos girava sozinho, ainda que a eletricidade tivesse caído. No reflexo do vidro da janela, ela viu uma figura de mulher atrás de si, pálida, sem olhos, com a boca aberta como se gritasse em silêncio. Clara tentou se mover, mas o corpo não respondeu. O som se intensificava, a voz agora multiplicada. Centenas de vozes repetindo a mesma sequência de notas. A agulha não parava de girar, mesmo quando o vinil terminou. No silêncio seguinte, ela ouviu um som metálico. Algo caindo no chão. Era a tampa do toca-discos aberta sozinha. No dia seguinte, o apartamento estava vazio. A porta trancada por dentro. O toca-discos ainda girava, e o vinil permanecia no prato, girando em silêncio, a agulha riscando o mesmo ponto. A polícia encontrou o diário de Clara aberto sobre a mesa. A última anotação dizia: a música mudou outra vez. Acho que ela está tentando sair. Depois do desaparecimento, o disco foi recolhido como evidência. Um dos investigadores, curioso, levou-o para casa. Disse aos colegas que queria entender o que tanto a fascinara.
Nunca mais foi visto. Anos depois, o brechó fechou as portas. A caixa de vinis, no entanto, apareceu em outro lugar, em um mercado de antiguidades, em outra cidade. A mesma capa desbotada, o mesmo desenho da figura curvada sobre o gramofone. O vendedor, quando perguntado sobre a origem do disco, respondeu com indiferença. Chegou numa doação anônima, mas há algo curioso. Toda vez que alguém compra esse vinil, volta a aparecer aqui depois de um tempo. Igualzinho. Até o desgaste da capa é o mesmo. Ninguém sabe quem grava a melodia. Nenhum perito conseguiu reproduzir ou digitalizar o som. Os arquivos se corrompem antes do final. Dizem que a canção muda conforme o ouvinte, molda-se aos medos, às lembranças, à culpa. Que o último verso, aquele que ninguém ouve inteiro, é um chamado. E que quando a última nota finalmente toca, a voz atravessa o véu, procurando um novo corpo para continuar a canção. Às vezes, nas madrugadas sem vento, quem passa pela rua do brechó jura ouvir uma música distante, tocada em piano. Uma melodia triste, que parece repetir-se eternamente, ecoando de um apartamento onde ninguém mais mora. Mas quem segue o som até o fim da rua, nunca mais volta para contar.